o Luiz Fernando, pastor Luiz Fernando, sou pastor da Igreja Renovação e Vida de Caraguatatuba, em São Paulo. Você é de São Paulo, né? Cidade, isso aí. Ele diz assim, sou pastor do Aureliano. A minha opinião é que devemos pensar antes de falar. Isso é sabedoria. Muita saudade do meu filhão Aureliano. Abraço a todos. É seu pai, não? Não. Pastor Fernando o seu pai Estor. Meu pai Estor, exatamente. Foi ele que me mandou para cá, para Belo Horizonte. E um grande abraço para ele, que Deus possa abençoar a vida dele, nessa participação dele também. Ele que me direcionou hoje aí para o Seminário Carisma, né? Ele, graças a Deus, essa direção que Deus colocou na minha vida. E realmente essa questão de pensar para falar é uma coisa que tem tratado muito na minha vida aqui. É porque eu não pensava para falar, não. É mesmo? Eu falava assim espontaneamente. Aí que tá, essa diferença que a gente estava falando sobre falar pelos cotovelos. Isso, para mim, é falar pelos cotovelos. Falar sem pensar. E agora, ser a questão do extrovertido ou a necessidade de comunicação de forma correta dentro do assunto é pensar para falar. Então eu paro, eu penso... Mas eu vou colocar um versículo... Cutucar, então. Eu vou cutucar também com um versículo bíblico, mas deixa eu só terminar de ler aqui as participações, que aí a gente volta. O Elson Rios Santos, ele diz assim, Shalom, estou aqui ligadinho no bate-papo, aprendendo muito, pois sou também muito extrovertido. Abraço, Elson, ele é de Várzea da Roça, na Bahia. Um abraço lá para os irmãos baianos que falam assim um pouco mais devagar, mas falam também. Deixa eu ver mais aqui. Outro comentário do pastor Luiz Fernando, né? Agradecendo pelo tema. Bom, então, faz a sua cutucada primeiro, que eu vou cutucar também. Eu acredito que é uma pessoa extrovertida, eu quero defender as qualidades do extrovertido, porque a gente até agora falou a questão de falar demais. Nós temos esse bloco mais 2 para poder falar tudo isso. Então eu acho que vai ter muita coisa para falar, porque eu acredito assim, que o extrovertido é aquela pessoa que todo mundo deseja estar perto. Numa festa, por exemplo, imagina uma festa só com introvertido. Imagina um local onde aí não você... é uma festa, é um velório. velório. É um velório. Você vai para um restaurante, aí ninguém abre a boca, 10 pessoas sentadas, um olhando para a cara do outro. Então, eu acho que o extrovertido, ele abrilhanta uma festa, ele alegra um ambiente, ele traz alegria para todo mundo, ele tem facilidade de comunicar, então ele ajuda as pessoas a se comunicarem também. Eu tenho uma prima que se comunica demais, ela é muito extrovertida. Só que ela fala e ninguém mais fala. Esses dias mesmo ela estava lá em casa, mas é ótimo, é ótimo. Amália, se você estiver me escutando, eu te amo demais. Só que ela já chega lá na família... Pede perdão pra ela já. Perdoa, mas... Expondo a prima. Mas ela já chega lá em casa e aí senta todo mundo na mesa para conversar. Só que ela fala sozinha. Mas não é uma coisa chata. A parte dela é assim, ela fala sozinha, mas fica todo mundo rindo, porque todo assunto que ela traz, às vezes até um assunto um pouco triste, ela consegue colocar um pouco de comédia naquele assunto. Então é brilhante, aí fica aquela coisa gostosa, divertida. A hora que ela fala que vai embora, todo mundo, não vai agora, fica aqui. Então, ou seja, acho que o extrovertido, ele tem essa facilidade de falar, de comunicar, e que é bom, esse lado bom. Mas eu acho que tem que ter um extrovertido no meio de um tanto Pelo de menos introvertido. Porque extrovertido com extrovertido choca. Mas você não deixa eu falar? Pois é, todo mundo mete o pau no extrovertido, mas não é que ele fala que vai embora, é isso mesmo, né? Ninguém aguenta. Nem todo mundo não. Nem todo mundo não, porque eu mesmo, quando eu começo a falar demais... Aí você fala, vai embora, todo mundo fala, vai com Deus. Não, o pessoal brinca mesmo, o pastor Fernando sabe disso, lá na igreja, lá a gente começa a conversar, começa a falar, né? Lá que, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com jovens lá, às vezes os jovens ficavam ouvindo eu falar e você falou quantas? 25 mil palavras a mulher fala? Dizem, né? Não é eu que fiz a pesquisa, não. Tá, eu li sobre a respeito. Então, aí os jovens ouvindo eu falar, falavam assim, peraí, fala mais devagar, mais compassado. Ou final, às vezes a gente ia no final de um culto ou numa festa, quando a gente ia embora, o pessoal até brincava, vai com Deus, Deus abençoe, porque é questão de falar demais. Falar demais mesmo, faz jus à participação do programa. Agora, eu acho aqui, que falar muito também pode ser genético, viu? Você pode receber isso como carga genética, porque lá em casa, por exemplo, nós temos 3 filhos, né? O mais velho, o Ítalo, aliás, um beijão pro Ítalo, pra Emily, pra Esther, que são os meus filhos. A Emily tem 7 anos e a Esther tem 2,5. A minha esposa, ela fala menos do que eu. É tão interessante que o meu filho, fisicamente falando, parece muito comigo, mas o temperamento dele parece muito com o da mãe.
ele fala menos. Mas a minha Emily e a minha Esther, Jesus amado, na hora do almoço tem que falar assim, Emily, para de falar, pelo amor de Deus, filho, vai comer. Então, eu acho que a carga genética também pode carregar, não é? Ah, com certeza. E agora a senhora não está fazendo jus ao seu título de falar muito, hein? Pois é. A senhora está falando menos. Por que a senhora está falando menos? É na hora que fica assim, né? Perto de mais pessoas, a câmera, né? É a primeira vez esquece a câmera, esquece o brinquedinho ali. Primeira vez participando do programa. Mas aí, como o senhor está falando aí das crianças, eu tenho 2 netos. Eu tenho um netinho de 4 anos que, nossa, espoleta demais, toda hora vem, vovó, vamos fazer isso, vovó, vamos brincar. Meu filho, deixa a vovó quieta. Aí fala, não, vamos brincar, me faz jogar bola com ele. A mais velha eu levo para a escola, busco na escola, aí eu venho andando a pé com ela, venho conversando com ela vem brincando. Aí eu vou, fico conversando o tempo todo com ela. Agora ela deve estar me vendo também em casa. Beijo, minha neta. Aí, mas é o jeito, né? A gente, assim, fora, a gente conversa mais, eu brinco. Tanto que sempre, todo lugar que eu vou, os jovens gostam muito de ficar comigo. Chega e fala, deixa eu ser sua amiga? Eu falo, pode ser, ué, à vontade, ué. Aí fica junto, gostam de sair. Eu saio muito, sobrinhos gostavam sempre, na faixa etária mais nova. Ô tia, vamos levar ali. Vai a tia que vai, sempre é a tia, né? Porque a tia comunica melhor, sai mais. A tia que gosta mais de sair. Então eles vinham, porque minhas irmãs já ficam mais quietas, né? Então, não, vai lá, pede sua tia Madalena que ela leva. Aí tô sempre saindo com eles, passeando. Vocês acham que a mídia hoje, ela ajuda mais as pessoas extrovertidas ou atrapalha mais? A mídia social, tudo que existe hoje é de meio de comunicação. O que vocês acham? Tem os dois lados, né? Isso que foi. Tem os dois lados. Ajuda umas pessoas que têm mais, né, timidez, não conseguem se comunicar, elas podem aprender a se comunicar melhor pelo Twitter, por exemplo, né? Em 140 caracteres ela vai saber se expressar. Pois é, né? Olha, você ajuda a limitar a pessoa, ela né? vai ser mais objetiva. Não, mas tem gente que não dá conta, ele manda 10 tweets. Aí esse é o problema do extrovertido. Não, Extrovertido em 140 caracteres não aguenta, né? Não. Aí é o meu caso. Em 140 caracteres eu estou aprendendo a me expressar. Então dá uma vírgula aqui. Moderação. Então vamos pedir para o pessoal que está agora no Twitter, o pessoal que está nos assistindo, tem Twitter, o pessoal que está acompanhando também pela internet, tem e-mail. Manda para a gente agora a sua participação. Se você consegue facilmente se expressar em 140 caracteres, porque a Stephanie aqui está dizendo que está conseguindo ser monitorada, policiada por esse sistema. Pelo sistema. Para você está sendo bom? Está sendo ótimo, tanto é que às vezes eu estou aqui querendo falar alguma coisa, eu estou sabendo segurar. Antes eu não conseguia segurar, atropelava as pessoas. Isso meu noivo sabe, ele está de prova. Mas hoje não, hoje a gente vê que a gente tem a moderação, né? O Espírito Santo também a gente ora muito, né? Deus, os frutos do Espírito, domínio próprio. Não, eu amo falar, mas ainda não me prejudicou em momento nenhum. Por exemplo, no Natal do ano passado, a senhora estava falando de netos, eu lembrei dos meus sobrinhos. Eu passo o Natal na casa da minha sogra e na casa da minha mãe. Então, um pouquinho na casa, um pouquinho na outra. Então, eu fui para casa da minha... Sempre fico na casa da minha mãe, no final da noite eu vou para casa da minha sogra. No final do ano passado, eu fiquei na casa da minha sogra e no final fui para casa da minha mãe. Na verdade, na casa da minha irmã que a gente passou. E aí, a hora que eu cheguei, aí os meus 2 sobrinhos vieram correndo me encontrar no portão, falar, tia, o Natal aqui tá horrível esse ano, não tava vendo a hora de você chegar e alegrar a nossa festa. Mas por quê? Eu chego, eu falo, eu grito, eu brinco, eu trago um monte de brincadeira para eles, e aí aquela correria para lá, correria para cá. Então eles estavam sentindo falta disso. Por isso que eu falei, eu acho que quando você usa as palavras para prejudicar alguém, para denegrir a imagem de alguém, isso é prejudicial, isso é errado, isso é pecado. Então eu vejo dessa forma. Eu odeio isso. Isso Deus não agrada. Agora, quando você usa as palavras para abençoar, para brincar, para edificar, para trazer alegria àquele ambiente, isso faz bem. Eu acho que todo mundo tem que ser. Mas aí a pergunta, então, qual é o limite, né? Até onde eu sei se eu estou abençoando o outro ou não? Né? Porque às vezes as pessoas podem achar que você vai chegar para alguém para repreendê-la, por exemplo, né? Você vai trazer uma palavra que vai confrontar essa pessoa. Igual eu já ouvi assim, por exemplo, alguém dizendo para mim assim, a gente ama você, a gente sofre muito porque você fala coisas que às vezes nos machuca. Mas aí eu parei para pensar, falei, mas eu estou tentando falar coisas que edificam a vida da pessoa.
né? Então, eu não estou querendo ofender. Eu passo por isso. Eu passo por isso. Qual que é o limite? Eu passo por isso. Um exemplo é a minha mãe. A minha mãe é aquela questão, né? A gente está recebendo essa palavra edificante, vem da parte de Deus, e aí ela liga para mim, a gente prolonga a conversa, chega a conversar 1h30, 2 horas no telefone, e é só eu falando, porque além de ser extrovertido, detalhista, meticuloso, né? A Kelly é meticulosa, eu já vi que ela é meticulosa, que ela contando que passa o Natal na sogra, na mãe e tal, e eu também sou assim. E às vezes eu quero conversar com ela, quero às vezes orientá-la da forma com que eu estou recebendo, e para ela é uma palavra dura demais. Mas sabe o que acontece? Chega num nível assim, eu estou recebendo, eu tenho conhecimento desse assunto, ela não. Então, a pessoa a qual você está conversando, se ela não tem um profundo conhecimento daquele assunto que você está abordando, ela vai se sentir ofendida. E automaticamente ela vai se sentir inferior a você. Automaticamente. Não é que você quer ser superior a ela, mas parece que você está colocando ela numa posição inferior a você. Então, é um dos cuidados que o extrovertido tem que tomar. Porque ele vai acabar colocando a pessoa que está na sua frente, que está conversando, ou mesmo numa roda de amigos, como inferior a ele. E as pessoas acabam se ofendendo por conta disso. Não, mas aí, como o senhor está falando, a questão de liderança, vamos levantar a mão aqui, porque todo mundo aqui fala muito, então não tem problema. Não é questão de liderança. Eu sou líder na igreja, então eu passo por essa situação também. Só que eu optei por falar a verdade. Então, às vezes vai doer na pessoa, porque quando alguém fala algo da gente, talvez a gente não percebeu, ou mesmo que a gente tenha o conhecimento, mas é algo que machuca, você vai ficar triste realmente. Mas eu acho importante, principalmente no caso do líder, falar a verdade. Eu sei que vai machucar, mas eu preciso que não falar. Fala a verdade. Mas eu vou entrar pro lado daquele que está ouvindo também. Porque como eu estive no lado de quem falou e eu vi que eu machuquei, eu também tenho que me colocar no lado de quem está ouvindo, né? Então eu entendi que toda ação gera uma reação mesmo. Né? E a ação, a falar, envolve outras coisas, né? Que é expressar o seu rosto, o tom de voz, como você fala. Às vezes você é uma pessoa colérica, sanguínea, que fala e fala aquilo que quer, sem papas na língua, né? E a pessoa que está ouvindo é um melancólico. E aí eu entro com o livro do Gary Chapman, né? As 5 Linguagens do Amor, que caramba, aquele negócio foi muito bom na minha vida. Eu falei, gente, então eu entendi, eu tenho que entender qual que é a linguagem de amor do meu próximo, né? Então eu estou falando com o meu noivo, por exemplo, ele é sempre meu exemplo. E ele é um fleumático. Ele não gosta de falar muito, ele pensa 1000 vezes Aliás, antes de falar. ele está dizendo aqui no Twitter o seguinte, é possível expressar em poucas palavras, o Júnior está participando aqui, é possível, eu acho que ele está dando uma indireta aqui, ó. É possível expressar em poucas palavras, mas como não estamos vendo a pessoa, essa interpretação pode ser errada. Aí ele está comentando aqui aquilo que eu falei do Twitter, né? Não, mas tô brincando, viu? Tô brincando, viu, Júnior? Não tô querendo complicar seu lado. Mas ele é assim mesmo, ele pensa muito antes de falar. E eu não, falava muito. Né? Então eu via que eu machucava e eu falava, Deus, eu procurei as palavras. Como? Procurando as melhores palavras eu consegui ainda machucá-lo. Como ele não entendeu o que eu quis falar? Exatamente porque eu não estava falando a linguagem dele. Então a gente, né, nós, extrovertidos, sanguíneos, que gostamos de aparecer, falar muito, a gente tem que também ser o quê? Um pouco assim calculista, né? Analista. Vamos analisar o nosso próximo. A gente quer que ele seja um bom ouvinte, mas a gente também tem que saber quem ele é. Okay, mas no sentido que o pastor Jean falou falando de demais, gente. Vocês estão falando demais. Mas o líder Deixa eu também falar um negócio aqui, vocês estão deixando eu falar, ué. Vocês estão deixando eu falar.